Nós estamos hoje aqui em mais um Papo Fácil, super interessante, super diferente. Vamos conversar com o Arthur Dill, ele é gerente de produto da Dell Technology. Arthur, estivemos juntos há aproximadamente 2 semanas, não consegui gravar o vídeo lá, mas você pôde me atender para a gente conversar aqui agora. Obrigado pela oportunidade, tem coisas interessantes para a gente compartilhar aqui hoje, não é isso? É isso mesmo, Flávio. Muito obrigado pelo convite. Muito bom estar mais uma vez aí contigo. Sempre para a gente é muito gratificante vir trazer aí um pouco mais sobre os nossos produtos, principalmente aí em um canal tão importante quanto o teu. Então, tô muito Obrigado. feliz aí com a nossa conversa. Não, puxa vida, vai ser bem legal porque o tema é muito legal. Nós tivemos, como eu falei, há 2 semanas num evento de lançamento da linha corporativa da Dell, né, que trouxe muitas novidades. A gente vai ter até uma certa dificuldade em falar de tudo, porque são tantas coisas interessantes. Mas eu queria que a gente começasse essa nossa conversa por um aspecto conceitual que eu julgo muito importante, né? De uma maneira breve, né? Explica para quem está nos vendo o que é uma linha corporativa, né? O que ela diferencia de uma linha de consumidor final, né? Por que, que a gente tem essa diferenciação e o que, que ela traz de novidade ou traz de diferencial para quem a usa? Ótimo. Esse é um ponto muito bom para a gente começar a nossa conversa, né? E eu gosto sempre de dizer que usuários profissionais precisam de soluções profissionais. Esse é um mote muito grande nosso quando a gente trata com a nossa linha corporativa, né? E até alguns clientes nos questionam, mas se a linha corporativa é tão boa, então quer dizer que as demais linhas elas não são boas. E muito pelo contrário, né? A gente traz esse padrão de qualidade Dell em todas as nossas linhas de produto, né? O grande diferencial é justamente a finalidade do uso, né? Como o nome propriamente diz, né? Linhas domésticas são para usuários pessoais, então que vão usar para fins recreativos em suas casas, e a linha corporativa é para um público mais empresarial e profissional, né? Então, nas nossas linhas corporativas, a gente busca muito olhar para tecnologias estáveis, né? Então, como a gente consegue, através desses devices, trazer produtividade para os usuários corporativos, né? Então, por isso que a gente tem essa preocupação em trazer as mais recentes tecnologias dos nossos parceiros, como, por exemplo, processadores da Intel, todo a própria arquitetura da máquina para que a gente possa entregar uma performance estável 24/7 para os usuários aí que vão passar muito tempo desempenhando as tarefas deles. Então, no final do dia, isso acaba sendo muito importante, né? Além de que o próprio desenho dos chassis dos notebooks ele acaba sendo um pouco diferente, né? Então, a gente sabe que o ambiente corporativo ele é um pouco mais hostil. Muitas vezes o usuário corporativo ele não tem o mesmo cuidado com um notebook, por exemplo, da empresa, como ele tem com um notebook que é o pessoal dele, né? Que ele guarda no case, guarda com uma película, e muitas vezes o notebook profissional, a gente não tem todo esse cuidado, né? Muito pela rotina também ser muito corrida, então, tem tanto essa questão de performance quanto a questão de durabilidade, e aí a gente também acaba fechando esse círculo com tudo que a gente consegue, através de serviços, adicionar nessas máquinas, né? Então, questões de suporte, questões de personalização, a própria questão de gerenciamento do inventário que a gente consegue ajudar os nossos clientes já desde que de um momento em que esse device sai da nossa fábrica, ele já pode sair devidamente identificado tanto para o cliente até mesmo como para o usuário final daquele device. E aí tem um ponto que fecha com chave de ouro, assim, esses diferenciais que eu gosto sempre de ressaltar, que é o quanto a gente consegue personalizar essas soluções corporativas, né? Então a gente sabe que a necessidade de um usuário doméstico ela acaba sendo muito mais restrita, né? Muitas vezes para acessar a internet, para ver vídeos, jogar um jogo, o que num ambiente corporativo é muito diferente, né? A gente tem uma série de perfis diferentes profissionais, seja diferentes sistemas, diferentes rotinas,
E nas nossas linhas corporativas a gente tem uma vasta gama de configurações das máquinas, seja no processamento, armazenamento, a própria questão de memória, porque no final do dia a nossa grande preocupação é entregar devices que efetivamente trabalhem para os usuários, né? Então que não seja uma solução super configurada a ponto que ele vai gastar um dinheiro, o orçamento dele com algo que ele não precisa, mas que também não seja uma solução subconfigurada, que isso vai impactar a produtividade de toda a empresa por uma máquina não ter a configuração necessária para o desempenho das tarefas. Então, esses acabam sendo os grandes diferenciais e a gente acaba tendo essa preocupação muito grande, porque a gente sabe que no final do dia, entregar qualidade para as empresas é entregar produtividade, então a gente olha muito para esses diferentes fatores para manter o padrão de qualidade Dell que a gente traz nos nossos PCs corporativos. Não, puxa vida, aliás, eu posso ser testemunha, quando eu tive a grata oportunidade de visitar a fábrica da Dell, a área de personalização, inclusive etiquetas de identificação para o cliente, software customizado que o cliente quer que venha embarcado, então realmente tem muitas coisas, você falou de tantas, a gente teria até mais para falar, mas então eu queria que a gente começasse essa nossa conversa, porque realmente as pessoas precisam saber essa diferença. E eu não posso deixar de dizer, lá no evento, fotos de montão, vou colocar aqui durante a edição, vou começar a falar um dos lançamentos, Ultralight, né? Ultralight é uma graça de equipamento, extrema mobilidade, extremo poder, então vamos falar exatamente do Latitude, né? Que é até as versões de 13, de 14 polegadas, o que é isso, né? Que coisinha mais mimosa, mais leve, mais poderosa, como é que é isso? Exatamente. A nossa linha Latitude é a nossa linha corporativa de notebooks, né? E como você bem mencionou, Flávio, a gente traz aí para o mercado o que a gente chama dos nossos notebooks ultralight. Então, ele é toda uma composição nova de produtos em que a gente consegue ter uma otimização do peso da máquina através da utilização de matéria-prima aí de ligas de magnésio. Acho que o grande diferencial, né, quando a gente olha para nossa nova linha de produtos, principalmente de notebooks, é que cada vez mais a gente tem se desafiado internamente a inovar pensando no usuário, né? E hoje em dia, quando a gente fala de PCs, inovar pensando no usuário nesse contexto de trabalho híbrido é trazer cada vez mais mobilidade sem que a gente perca a produtividade, né? Então, esse nosso notebook Ultralight, ele é um notebook que ele pesa aí 1 kg, então ele é um notebook corporativo mais leve do mercado, com fabricação nacional, né? Então, tudo que isso agrega também, seja pela rapidez de entrega, facilidade de acesso, até mesmo por ter uma máquina tão marcante dentro do nosso mercado local, né? E através dela a gente consegue tanto trazer esse conceito de mobilidade que o mercado cada vez mais tem exigido e tem se direcionado para isso, né? Por ser uma máquina muito leve, muito fina e muito fácil de carregar, mas que em momento nenhum a gente perde a questão da performance, que é a nossa grande preocupação no final do dia, né? Então, processadores altamente performáticos, a própria questão de armazenamento e de segurança, todo esse cuidado que a gente tem com o nosso público corporativo e principalmente aí olhando para um público mais executivo, a gente consegue trazer isso olhando também para a mobilidade e uma máquina que, além de tudo, né, como você mesmo pôde aí presenciar, ela é muito bonita e tem um design muito premium, e acaba sendo um grande destaque dentro da nossa linha corporativa. E é importante destacar que o que me chamou a atenção, fininho, alta tecnologia, desses modelos está sendo feito no Brasil, de 14 polegadas, não é isso? Exatamente, Flávio. Nosso Latitude 7440 Ultralight com fabricação 100% local. Não, isso é bem importante. Agora, existe um outro conjunto de
de lançamento que vocês fizeram, vocês alinharam, né? Vocês renovaram a linha do Latitude 3000 e 5000, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque também são máquinas muito utilizadas no meio corporativo, que também tem novidades, né? Exatamente. Então, assim, para toda a nossa linha de notebooks, a gente já traz essa linha com os novos processadores de 13ª geração da Intel. Então, o ganho performático ele acaba sendo muito grande em relação a isso. E a gente cada vez mais tem buscado trazer aí soluções mais premium, né? Então, a nossa linha 5000, a gente é a nossa série em que a gente olha bastante para performance e busca aliar isso cada vez mais com sustentabilidade, né? Então, no nosso Latitude 5000, a gente, além das inovações técnicas do produto, como, por exemplo, a compatibilidade com o chip de 5G que a gente tem agora nesse produto com fabricação local, que permite aí usuários conectados 100% do tempo, mesmo sem acesso a uma rede wireless. Então, para usuários aí que passam bastante tempo fora do escritório, acaba sendo um grande diferencial. E a gente consegue entregar isso com um apelo de sustentabilidade muito grande, né? Então, por exemplo, essa série 5000 do nosso Latitude, toda a questão de matéria-prima dela é construída através de compostos aí de madeira que a Dell retira isso da natureza, transforma isso em compostos que a gente chama de bioplástico, e a gente faz todo o chassi do nosso notebook através dessa matéria-prima, sem que, de forma alguma, a gente tenha qualquer comprometimento aí de qualidade, de durabilidade do produto. Então, é sustentabilidade que a gente chama de ponta a ponta, né? Desde a matéria-prima até toda a questão de embalagem feita de materiais reciclados e recicláveis, até o próprio processo de descarte dos notebooks. E na nossa série 3000, né, que é a nossa série de entrada, a gente também traz aí um novo conceito aí de notebooks, trazendo uma experiência mais premium para esses usuários, onde a gente consegue aí muitas opções de personalização, de expansibilidade, inclusive na nossa série 3000 a gente possui as opções de placa gráfica dedicada aí nos modelos de entrada, o que acaba direcionando bastante a performance desse público de entrada mais corporativo, e é uma preocupação nossa, né? Poder transitar ao longo dos mais diversos públicos quando a gente fala desse ambiente empresarial. Não, fantástico. É importante essa parte da sustentabilidade que você falou. E antes da gente avançar aí na parte da Workstation, que eu tenho muito interesse em que você conte para nós, eu queria só chamar a atenção que isso capturou a minha atenção durante a apresentação. O já conhecido Dell Optimizer está na sua quarta geração e traz uma camada de software, uma camada de ferramentas de produtividade que ajuda bastante e é um diferencial da linha corporativa também. Então vamos comentar o que é o Dell Optimizer, né? O que ele traz de benefício. Até o nosso tempo está indo rápido, de uma maneira breve, mas enfim, eu acho importante destacar porque ele agrega muito valor a um conjunto de soluções que já é por si bastante interessante. Exatamente. O Dell Optimizer, eu gosto muito de falar sobre ele trazendo o conceito da inteligência artificial, né? Hoje em dia, nós de tecnologia falamos muito de inteligência artificial, se ouve muito falar de inteligência artificial e muitas vezes isso não é algo palpável, algo que a gente consiga realmente exemplificar no dia a dia, né? E o Dell Optimizer é a forma com que a Dell traz inteligência artificial de forma acessível nos seus notebooks e desktops da linha corporativa, né? Então, basicamente, é uma aplicação 100% gratuita, então ela está disponível aí no site da Dell para download de todos os usuários que possuem aí as máquinas corporativas, e ela se baseia em inteligência artificial e machine learning para entender aí padrões de utilização das máquinas por parte de usuário, né? E através dessa aprendizagem, ela faz aí toda a calibração na máquina para que a máquina atinja a sua máxima performance e que o usuário possa realmente ter uma tecnologia que trabalhe para ele dentro desse dispositivo, né? Então,
o Dell Optimizer ele olha tanto para essa questão de aplicações, quanto para outros aspectos mais periféricos da máquina, mas que a gente sabe que influenciam muito na experiência de uso dos nossos devices, né? Então, através do Dell Optimizer, como o nome bem diz, né, a gente otimiza não só a produtividade, mas a gente consegue fazer isso também com a experiência de áudio e vídeo do usuário, com a própria experiência de conectividade, em como vai ser o direcionamento de banda para aplicações em que o usuário possui maior necessidade, e até mesmo para definir outras questões como a própria padrão de carregamento, e além disso também, e é uma das nossas novidades aí dessa nova versão do Dell Optimizer, de poder usar essa inteligência artificial também para finalidades de segurança e para a proteção dos dados por parte do usuário, né? Então, realmente, eu gosto de resumir o Dell Optimizer como inteligência artificial acessível, que realmente traz sentido para essa experiência que os usuários têm com as nossas soluções corporativas. A serviço do usuário, né? Acho que é exatamente isso, exatamente. Otimização de carga, carrega rápido, privilegia os programas de uso mais demandante. Enfim, tem tanta coisa, daria um vídeo inteiro também, mas acho importante destacar que é algo que também vem nessa linha corporativa. A gente vai falar um pouco agora, eu queria que você contasse das workstations, é um assunto super interessante. Eu tive no ano passado, gravei um vídeo lá, inclusive, no aniversário das workstations da Dell, ou talvez seja mais, mas eu vou colocar o vídeo aqui, a gente vai saber direitinho, vou corrigir um atalho para o vídeo. Mas o que eu queria que você comentasse é o seguinte, as Precision, né? Primeiro, por que que uma workstation, da mesma maneira que eu te perguntei do computador corporativo, por que então uma empresa que quer fazer uma edição de vídeo, por que não compra um notebook gamer, né, e opta por uma workstation, né? E segundo, as Precision vieram aí uma nova safra de desktop e a Precision móvel que vieram fantásticas, né? Então vamos falar um pouco sobre isso, né? A diferenciação e essas que estão chegando aí. Exatamente. A gente gosta de dizer que a nossa linha de workstation, vamos dizer assim, é o degrau acima da nossa linha corporativa, né? E ela é um degrau acima justamente porque ela é desenhada e dedicada para usuários muito específicos, né? Então, você bem mencionou aí usuários que trabalham muito com imagens, com edição de vídeo, com renderização de vídeos, bem como aí profissionais de engenharia que possuem essas aplicações que elas necessitam aí um processamento mais avançado, né? Então, assim, o grande diferencial da nossa linha Precision, e aí que efetivamente diferencia ela de uma máquina gamer, é ela realmente ser desenhada para usuários profissionais. E ser desenhada para usuários profissionais envolve tanto uma questão de arquitetura do produto, então compatibilidade com placas gráficas profissionais, questões de expansibilidade, tanto no armazenamento quanto nas memórias aí com correção de erro, mas também na questão de certificações, né? Então a gente tem um cuidado muito grande com as nossas Precisions de entregar soluções homologadas para o mercado com essas aplicações de uso intenso que você bem pontuou, né? Então as nossas workstations elas possuem o que a gente chama de certificações ISV, que basicamente esses provedores de aplicações robustas, eles fazem uma homologação que das nossas Precision com configurações específicas, elas são as máquinas chanceladas para a utilização daquelas aplicações, né? Isso no final do dia quer dizer que o usuário corporativo vai ter a segurança de que ele vai estar usando uma solução homologada e vai, como eu gosto de dizer, né, até já comentei antes, né, vai ter uma tecnologia que trabalhe para ele no final do dia, né? A gente sabe como é moroso o processo de uma edição de vídeo, de um projeto aí de engenharia, de arquitetura, através, seja de CAD, Adobe, enfim, e perder isso acaba botando em xeque
inúmeras horas de trabalho, né? Então, a gente com tanto essa questão de arquitetura do produto, com as certificações, a gente consegue entregar estabilidade e principalmente confiabilidade de que o usuário não vai ter problema e ele vai conseguir fazer tanto aí o desenho da solução, quanto, enfim, renderização e a devida utilização aí dos seus projetos da maneira correta e com a maior segurança possível. Não, é assim, a gente vai estar colocando mais especificações, mais fotos, né, que não é o objetivo aqui a gente ficar falando isso, mas realmente há largas opções de placas gráficas de vários calibres, vamos dizer assim. Você tem memória também, partindo de 8 até memórias muito grandes, SSD, processador até i9, me parece que no desktop tem até i9, não sei se na versão móvel também. Enfim, o usuário vai configurar, vai escolher aquele modelo que tem o poder que realmente ele precisa, né? Enfim, eu acho que é uma diferença muito grande para esse tipo de usuário. É isso, né? Esse mais ou menos que resume aí o que é as Precision. Exatamente, né? E aí, conforme o perfil do usuário, a gente consegue fazer o desenho dessa solução com placas, desde as placas gráficas mais de entrada até placas gráficas muito robustas, quanto também a própria questão de processadores e de expansibilidades aí de discos e de SSD, né? Eu acho que é muito importante a gente pontuar que nas nossas workstations a gente traz também os mesmos conceitos que a gente tem na nossa linha corporativa de desktops, notebooks, né? Então a gente tem os modelos torre de workstations aí que já são consolidados pela Dell com fabricação local. A gente já trouxe esses modelos para a nossa fábrica de Hortolândia há alguns anos, com muito sucesso e reconhecimento do mercado. E desde o ano passado, indo muito ao encontro aí desse novo contexto de trabalho híbrido e de dar mobilidade e empoderamento também para esses usuários que precisam de soluções mais robustas, a gente teve a preocupação de trazer também um modelo da nossa Precision, que a gente chama Precision Mobile ou Precision Notebook para o mercado nacional. Então a gente tem tanto essa opção de workstations em formato de desktop, quanto também em formato de notebook, onde a gente consegue agregar toda essa questão de performance, de confiabilidade e também de mobilidade, indo muito aí ao que a gente tem visto no mercado. Olha, o nosso tempo voou. Tinha tantas outras coisas que eu queria falar com você, mas não posso deixar de registrar. Também me lembro no dia que visitamos a fábrica da Dell, o cantinho lá das workstations ficava próximo do canto dos servidores. É uma linha diferenciada, porque é uma fabricação diferenciada. Eu quero que a gente possa falar mais para frente sobre o tal do conceito Luna, que me parece que é uma forma que a Dell está perseguindo aí, uma arquitetura nova para otimizar a fabricação, reparabilidade, enfim, tantas coisas que a gente pode falar, né? Então eu queria agradecer a você por essa oportunidade, a gente trazer um resumo aqui desse lançamento. O importante é as pessoas saberem que uma linha corporativa é corporativa, as workstations, né? E vamos ver se da próxima vez a gente, em torno de uma mesa, toma um café e grava um papo fácil ao vivo, que tal? Com certeza. Estou 100% disponível aí, Flávio. Sempre é um prazer aí poder estar conversando contigo, falando sobre tecnologia como a gente gosta. E acho que, deixando uma última mensagem para o pessoal, né? Nós da Dell, como provedores de tecnologia, a gente sabe que, e como eu até comentei no evento, como você mencionou, Flávio, a gente fala muito sobre por que investir em tecnologia, né? Cada vez mais os desafios de transformação digital, e a gente tem convidado cada vez mais os nossos clientes, os nossos parceiros a olhar também para quem a gente investe em tecnologia, né? Acho que a grande missão da tecnologia é impulsionar aí esse nosso potencial humano. Então, como a gente consegue desenhar nossos parques tecnológicos, pensar em tecnologia olhando para as pessoas que vão utilizar elas no final do dia. E essa é a grande missão da Dell e é o que a gente tenta cada vez mais trazer para o mercado e traduzir isso nos nossos produtos. Então, Flávio, muito obrigado pela oportunidade
e estou aguardando esse café, hein? Vai, oh, com certeza, vamos combinar, a Del é pertinho, a gente vai numa próxima, a gente faz ao vivo ou num evento se der certo. Super, super obrigado. Esse foi mais um Papo Fácil aqui com o Arthur Diel, gerente de produto da Del Technology. Super obrigado, até essa próxima conversa que não demore muito. Até lá. Até mais.